somos todos um só e fragmentos de nós mesmos. Ansiamos amar ao próximo, mas não amamos a nós mesmos. São com esses versos do nosso querido convidado de hoje, Luiz Fernando Migroni, o Enki, que a gente abre o programa Compartilha e convida você a desfrutar com a gente aqui, que a gente vai falar hoje de assuntos muito legais. Um deles é sobre o yoga. O que é o yoga? O que é a meditação? Né? Todo mundo pode meditar? Como é que a gente faz para sair desse estresse diário? E um pouco também sobre a filosofia indiana. Enki, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E a gente tem também hoje a Carol Coelho, que é a nossa blogueira de moda, que tem o blog No Armário da Carol, que hoje vai dar dicas sobre as roupas de final de ano, né, Carol? Isso, hoje a gente vai falar sobre as cores pro Réveillon, né, para o pessoal que quer fugir do branco e saber o que cada cor representa, que cada cor passa uma sensação. Então a gente vai falar sobre isso. Enki, você trabalha muito você trabalha com a filosofia indiana, Sim. né? Dentro da filosofia indiana, como é que é essa época do ano? Tem essa preocupação com roupas para atrair isso ou aquilo, ou é um outro tipo de... Na verdade, o indiano, de maneira geral, ele é muito festivo. Então, ele adora muitas cores. Né? Quem já teve a oportunidade de ir para a Índia sabe que lá é uma festa para todos os sentidos. Desde o paladar, da audição, é sempre muito barulho, sempre tem música tocando. E as roupas são extremamente coloridas. Então, eles gostam, principalmente no vestuário feminino, de muito brilho. Muito bonito, né? E muitas cores, é muito bonito. E como é que é essa questão de como é que é essa época do ano? Como é que eles encaram esse momento? O calendário hindu, né, que é a maior religião da Índia, ele é diferente do nosso calendário ocidental. Mas por questões da influência, né, a Índia foi colônia britânica durante praticamente 300 anos, eles comemoram também o Natal. Então, essa época, eles não fazem uma festa muito como a nossa, voltada, infelizmente, mais para o comércio do que para a introspecção, mas eles comemoram também. Mas mais uma questão mais espiritualizada. Sim. É muito interessante a gente notar que o indiano, apesar de não ter dentro da sua a cultura uma influência muito grande dos pensamentos cristãos, os poucos que adoram ou seguem os ensinamentos de Cristo, eles são extremamente fiéis e fidedignos às palavras do Cristo, e não necessariamente da instituição religiosa, seja ela evangélica ou católica. Então é muito interessante observar isso. E se você quiser mandar a sua pergunta para o Enki, para a Carol, você pode mandar aqui na linha ao vivo, tá embaixo aqui da tela onde você está assistindo o programa, coloca o seu nome, coloca o bairro de onde você está falando, a cidade, e envia a sua pergunta que os nossos convidados vão responder. Agora esse final de semana aconteceu um acidente assim terrível que acabou matando aquele ator do filme Velozes e Furiosos, o Paul Walker. Eu fiquei chocadíssima quando eu li a notícia no sábado de madrugada. Mas eu acho que principalmente, óbvio, é a perda de uma pessoa que a gente não conhece. Você fala, você fica triste? A gente fica, porque dá uma sensação de a qualquer momento a coisa pode acabar. Né? Isso, os nossos planos, você imagina, ele estava ali num evento, fazendo um filme, quantos planos ele não tinha, né? Um ator famoso, cheio de projetos, né? Jovem, lindo, né? Tipo assim, tudo o que é aquele próprio estereótipo da vida ideal, vamos dizer assim, né? Bonito, bem sucedido, enfim. E aí, de repente, a vida acaba de uma maneira brusca, de repente, e é o tipo de coisa que pelo menos eu não costumo ficar pensando, né? A minha vida, amanhã eu posso não acordar. A gente não tem né? esse raciocínio. Como é que é isso? Como é que você, na hora que vem uma notícia dessa, Carol, como é que você... Eu também acho, eu não sei lidar muito bem com a morte, pra falar a verdade. Quando eu perco alguém próximo, ou quando, assim, mesmo que seja um ator que você gosta, né, às vezes o artista faz parte da sua vida, uma música, algo, eu me sinto muito mal, assim, e o cara ainda, eu achei uma super ironia do destino, ele morreu num acidente de carro e o sucesso dele foi um filme que falava sobre velocidade, né. Eu acho bem triste. E, de fato, a gente não faz esse raciocínio. Amanhã eu posso não acordar. É automático a gente achar que vai viver e ponto. E aí eu não sei como a gente fica pensando, mas se um segundo atrás ele não tivesse feito tal Exatamente. coisa, né? Se o carro tivesse parado num farol, sei lá, né? Você pensa muito e aí a gente começa a refletir também, né? Como é que é isso, hein? Que dentro da filosofia espiritual indiana que você estuda bastante, você faz cursos, né? Sobre esse assunto. Cursos. Como é que é encarar um momento desse, da morte? De maneira geral, a espiritualidade indiana, ela parte da premissa de que existe após morte, né? A vida após a morte.
Então eles, por cultura, já estão sempre meio que preparados para o próximo estágio, né? Então eles procuram viver bem o momento, eles, de uma certa forma, a tradição espiritual indiana prega muito para abandonar as expectativas e para ficar muito focado no momento presente. Existem até duas palavras que são muito conhecidas aqui no Ocidente, o karma e o dharma. Né? Você estava falando, e se ele tivesse feito uma coisinha antes, isso e aquilo? Normalmente aqui no Ocidente se atribui a palavra karma a todo evento que ocorre em resposta a algum tipo de estímulo. E normalmente se associa isso a algo negativo. Na verdade, karma é só uma palavra que denota, né, na tradução, ação. É só isso, seja uma ação que te leve a um resultado positivo ou não. No entanto, essas ações, elas são não lúcidas. O que é uma ação não lúcida? São todas aquelas ações que têm como combustível algum pulso de reatividade emocional. Eu recebo muitos estímulos do ambiente, do meu contexto, do meu dia a dia. E sem que eu perceba, eu acabo criando uma ligação emocional com esses estímulos. E esses pulsos emocionais vão direcionando o meu agir sem que eu tenha lucidez. E aí, quando alguma resposta de alguma ação que eu fiz aparece, por eu não ter como traçar a origem disso, eu acabo atribuindo isso a um terceiro. Ou foi sorte, ou foi castigo, ou era hora, né? Mas se a gente parar e observar, cada ação que a gente faz é uma escolha. A gente pode mudar, então? Não é que a gente pode mudar, mas a gente tem a escolha. Eu posso passar por algumas situações na minha vida de uma maneira pesarosa ou não. Isso vai depender muito da forma como eu me relaciono com tudo aquilo que chega até mim. Mas dentro dessa filosofia indiana, seria possível você mudar o final da história, se por acaso, ou não? Era algo que está escrito e a gente não... Porque você, né, tem as religiões que acreditam que não, na tradição espiritual indiana, de maneira geral, é importante eu deixar claro, essa tradição espiritual indiana, ela não é limitada, por exemplo, ao budismo, ao hinduísmo, ao jainismo, ao sikhismo, ou outros tipos de religiões que existem dentro da Índia. Né? Ela é, o que eu estou passando, um apanhado geral das crenças que o povo indiano, né, tem com relação à espiritualidade. Então, é claro que há diferenças do pensamento hindu, do pensamento budista, do pensamento jainista, mas de maneira geral, o que se propaga é a ideia de que em última instância a escolha é nossa. De maneira geral, não se acredita muito no destino. Eles acreditam na construção da experiência. Então, são conceitos que são um pouco diferentes do nosso. São complexos, né? São complexos num primeiro momento, porque eles são diferentes, são rupturas de paradigmas, de pontos de vista. Não sei se eu estou chegando à conclusão correta, mas eu assumo a minha responsabilidade. Eu não vou colocar a responsabilidade na Carol, no Enki, nem em Deus. Eu assumo a responsabilidade pelos atos, pela maneira como eu me envolvi com o ambiente, como aquilo que você falou. Exato. O Buda foi até um pouco mal compreendido, porque ele em determinado momento dos seus ensinamentos, ele diz, esquece Deus, não faz diferença se ele existe ou não. Eu já vi gente falar sobre isso, não, budista, a pessoa que é budista, ela é muito fria, exatamente por conta. Mas ele quis dizer o seguinte, no nosso atual estado de lucidez, no nosso atual estado de maturidade, a gente não tem condições de entender esse princípio que nós chamamos Deus. Né? E o que o Buda queria dizer você tem que ser uma boa pessoa independente se tem um Deus te olhando. Você tem que ser uma boa pessoa o tempo inteiro, independente de qualquer coisa. Independente se tem um céu, independente se tem um inferno. As boas atitudes e as boas ações, elas independem de qualquer coisa. Nesse sentido, elas são escolhas. Basta a gente ter o comprometimento com isso. Porque a gente fica esperando muito recompensa, Exato. né? Então eu vou fazer eu vou ser educada com a Carol, porque Deus está vendo, e ele pode... E aí é que a gente não consegue, parece que ser o tempo todo. Acho que a partir do momento em que você coloca isso como
um princípio independente do que vai acontecer ou não depois. Eu acho muito bonito, assim, eu não conheço tão detalhadamente, mas o que eu conheço dessa filosofia, eu acho ela muito bonita, eu acho ela bem complexa, né? Não sei se é porque a gente está aqui e ouve falar muito pouco. Na verdade, eu acho que o que traz a noção de complexidade é que ela quebra alguns padrões, alguns modelos que a gente já tem construído de como seria o funcionamento disso que nós chamamos de realidade. Eles, de uma maneira simples, quebram a estrutura daquilo que a gente chama de realidade, do convívio normal do dia a dia. Uma das coisas que muitos dos mestres indianos dizem as coisas são simples, nós é que complicamos. É verdade. Meu né? marido adora essa frase. A maioria das coisas, realmente, a hora que a gente vai ver, a gente fala, nossa, mas né, eu não precisava ter ficado tão estressado, né? Eu não precisava ter gritado, né? Mas aí a gente já fez. Já fez. E todo instrutor de yoga é assim calmo como você, Enki? Porque o Enki, ele tem uma paz, você fala com ele ao telefone, é uma voz tranquila, você vê ele pessoalmente, é uma voz tranquila. Eu confesso que eu adoraria ter um tom de voz mais... Eu procuro me estabelecer nesse estado, né? Existe um preceito dentro da tradição do yoga que se chama prática. Né? Que prática é essa? É a repetição. Né? Para o yogi, a prática não é a repetição de um exercício, de uma conduta. Para o yogi, a prática é o esforço continuado de se manter num estado já conquistado. Então, por exemplo, a gente pode aqui dentro do nosso convívio, que vai ser breve durante o programa, criar um estado de harmonia, um estado de carinho em que a gente consiga se estabelecer nessa quietude. Para o yoga, a prática seria conseguir manter esse estado depois que o programa acaba, quando eu vou para casa, quando eu pego o carro, no trânsito, se eu tomo uma fechada, se eu não tomo uma fechada, se eu vejo um passarinho, entendeu? Esse seria a prática para o yoga. Eu vivo falando, eu adoraria falar de maneira mais calma, eu adoraria ser uma pessoa mais calma e tal. Quer dizer, enquanto eu ficar no eu adoraria, eu não vou atingir isso. Eu tenho que começar a agir para que eu consiga atingir, quer dizer, então é possível, eu posso ser quase como você. Nesse sentido, nesse sentido que eu reafirmo que os yogis dizem, né? Tudo é questão de escolha. A tradição espiritual indiana, de uma maneira geral, ela está apoiada em 3 pilares. O primeiro pilar é o que a gente chama, na tradição, de tapas, que seria traduzido para o nosso contexto, comprometimento. Por exemplo, é importante para você esse estado de quietude? É importante ser uma boa pessoa? Então banca isso. Se comprometa. Porque não adianta só a gente ficar aqui, a gente tem que trazer daqui para cá. Só depende da gente mesmo, né? O segundo pilar é o que a gente chama de Ishvadhyaya, ou autopercepção. Antes de ter autoconhecimento, eu tenho que ter autopercepção. Porque segundo os yogis, não tem como eu conhecer alguma coisa sem antes perceber essa coisa. Então eu preciso primeiro ter autopercepção. O que seria essa autopercepção? Esse tipo de pensamento que eu estou tendo é meu? Isso é coisa cultural? Será que isso aqui não é um achismo? Será que eu não estou alienado com algum grupo cultural e estou pegando carona? Eu tenho certeza de que aquilo que está sendo ventilado dentro da minha mente é meu? É experiência minha? Ou eu estou indo na rabeira de algo? Né? Então, o segundo pilar é desenvolver autopercepção. Eu vou pedir um minutinho para você, que a gente vai falar do terceiro pilar, logo após o nosso comercial, é muito rapidinho e você continua mandando a nossa pergunta, já tem pergunta chegando aqui pro Enki, daqui a pouquinho. Olá, voltamos com o Compartilhe. Daqui a pouquinho a Carol vai falar pra gente as roupas, as cores das roupas de Ano Novo. A gente tem uma mensagem da Sueli Buriasco, mas eu continuo aqui com o Enki, que é um instrutor de yoga. Enki, então, você estava falando sobre os 3 pilares, né? O primeiro era o... Comprometimento. Comprometimento, isso. O segundo seria a autopercepção. E o terceiro pilar é o que os yogis chamam de Ishvara Pranidhana, ou entrega ao divino. Então, esse terceiro pilar da prática ou da experiência espiritual dos indianos, ele é tão importante quanto os outros. Não posso dizer que ele seja mais importante,
Porque essa entrega ao divino, ela não é simplesmente aquela coisa assim, seja como Deus quiser, eu estou aqui, faça de mim o que você quiser. Não, ela é uma entrega que é consciente. É algo como, estou fazendo a minha parte, eu sei que o Senhor vai fazer a sua. Existe um texto sagrado indiano chamado Bhagavad Gita, que é um texto muito peculiar, porque ele é a mensagem de uma das principais figuras da tradição espiritual indiana, chamado Krishna. É um diálogo dele com o melhor amigo dele e discípulo chamado Arjuna, e esse diálogo se dá no meio de um campo de batalha, no meio de uma guerra. Esse Arjuna, ele para com a sua quadriga, com a sua carroça, no meio dos exércitos, e fala para o Krishna, eu não quero mais lutar. Eu estou vendo ali do outro lado o cara que me ensinou a manusear essas armas. Eu estou vendo ali o meu tio, eu estou vendo o meu primo, porque era uma guerra por disputa de pedaços de terra, de um reino. Era uma guerra familiar. Aí o Krishna fala, larga de bobeira. Qual é o seu papel? Você não é um guerreiro? Então levanta e vai para a guerra. E no meio dessa guerra, o Krishna ele começa a dar muitas instruções espirituais ao Arjuna. E em um determinado momento, vendo o Arjuna sempre vacilar perante qualquer turbulência que o contexto trazia, o Krishna fala para ele, fica tranquilo, todos os seus inimigos já foram derrotados, eu mesmo já os derrotei. E o Krishna estava falando desses medos, dessas coisas internas. Então, o Ishvara Pranidhana, essa entrega ao divino, seria mais ou menos isso. Ter essa fé, não no sentido da crença, porque a nossa relação com Deus ela não pode ser baseada num acreditar. Se me perguntam hoje, você acredita em Deus? Eu digo não, eu não acredito, eu tenho certeza. Então essa fé, Ishvara Pranidhana, seria essa certeza íntima de que tem sempre algo ou alguém nos olhando, nos guiando. Então, se a gente fizer bem feito, com certeza, a outra parte já fez a dela. Olha só. E como é que você estava contando pra gente, que eu até perguntei aqui pro Enki fora do ar, se ele era indiano, se ele tinha algum contato, quer dizer, você vem de uma família de italianos. Sim. Não pode ter pessoas que falem mais, e que falem alto do que italianos. E aí, como é que chegou para você esse conhecimento? A minha história é um pouco peculiar, porque eu não lembro exatamente desse momento, mas a minha irmã conta que quando eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos, eu comecei, no meio daquele almoço de domingo, família italiana, a contar a história da vida de Buda. Eu contei toda a história da vida de Buda, como foi, tudinho, até ele entrar no processo da iluminação. Eu, sendo muito sincero, eu não lembro disso, mas o meu despertar mesmo para isso ocorreu por volta dos 16, 17 anos, exatamente quando eu li o Bhagavad Gita. Eu peguei esse livro, li e logo em seguida já caiu um outro livro da tradição indiana chamado Os Upanishads, que são textos mais profundos, só que eu não tinha um conhecimento na época de que esses textos eram da tradição indiana, e isso só me instigou. E a minha jornada com a prática do yoga, ela também foi muito sem querer, entre aspas, sem querer, Porque um amigo que era professor de Hatha Yoga tinha montado uma turma para ele dar aula num espaço que eu tinha na minha casa. E de uma hora para outra ele falou, não vem mais dar aula e você vai dar aula. Eu falei assim, mas eu não sei dar aula. Ele falou assim, você sabe sim. Aí eu acabei assumindo a turma dele e no final eu sabia mesmo. Eu comecei a ter meio que intuitivamente a noção das coisas. E a yoga, ela pode levar, a prática do yoga, ela pode levar a esse conhecimento todo que você passou pra gente, a ele entrar, vamos dizer assim, a ele se incorporar à nossa vida de uma maneira mais rápida? Se você tiver predisposição para isso, sim. Se o conteúdo da tradição gerar algum eco, fica mais fácil. Se internamente a gente gerar um pulso de identificação, não necessariamente com os termos técnicos, não necessariamente com o aspecto religioso em si, dogmático, mas com o aspecto espiritual. O aspecto da espiritualidade, que é muito mais profundo do que o aspecto religioso, ele sempre nos leva a uma ação de libertação interna.
O aspecto religioso, não estou dizendo que as religiões sejam ruins, muito pelo contrário, elas cumprem o seu papel, mas ela passa a ser daninha no momento em que a gente passa a ficar preso aos modelos, aos paradigmas, aos padrões estabelecidos e fica só circunscrito àquilo. A tradição espiritual indiana, de maneira geral, é aquilo que nós chamamos de universalista, porque ela abraça todas as outras fés. Então ela não faz a distinção, se é bom ela agrega. O que é bom se agrega, o que para a pessoa naquele momento não faz sentido, ela só põe de lado, ela não julga. Olha só que interessante. É possível agregar sim, desde que a gente tenha a vontade para isso. E a gente tem uma pergunta agora aqui da Isamara, que ela está falando que na revista Cláudia, agora do mês de novembro, saiu uma matéria falando de uma garota que foi para a Índia para se tratar de esclerose múltipla. Ela pergunta o que você acha disso e que se somente exercício de respiração e a mudança da alimentação aliada à yoga, ela pode funcionar nesse caso. Ir para a Índia ou não para tratar a esclerose múltipla ou qualquer outra doença, pode ou não dar certo. Isso vai depender muito do estado emocional, mental da pessoa, vai depender muito daquilo que ela tem de expectativa com relação ao que ela vai encontrar lá. Em essência, vai depender muito da entrega e da expressão de fé, não como crença, mas como entrega da pessoa que está indo fazer um tratamento. Funciona? Pode funcionar, pode não funcionar. Eu costumo dizer que tudo é possível, mas algumas coisas são mais prováveis do que outras. Tudo é possível, mas algumas são mais prováveis do que outras. Então, aliar respiração, boa alimentação, vai produzir na gente, fisiologicamente, uma melhor condição de liberação de toxinas. O corpo precisa estar funcionando. As nossas células, nesse exato momento que a gente está conversando, elas estão buscando o processo de ordenação. É isso que sustenta a vida do nosso corpo, buscar ordem. E para essa ordem ser efetivada, ela tem que soltar a desordem. Então a respiração adequada, a alimentação adequada ajuda nesse processo de eliminar as toxinas. Mas as toxinas físicas ou fisiológicas. Existem outras toxinas que a respiração e a alimentação não vão ajudar a eliminar, que são as toxinas emocionais. Essa, só com mudança de postura, só com uma aproximação, independente do seu credo, daquilo que você sente ser a percepção divina. Para alguns, essa percepção divina pode ser um pôr do sol. Quando você sai e vê aquele pôr do sol e você se sente embriagado de um carinho. Para outros pode ser o olhar, a percepção de um brilho no olhar de um ancião. Para outros pode ser a Mãe Maria, para outros pode ser qualquer outra coisa. Mas o importante é a gente cultivar essa ligação espiritual, independente da crença que você tenha. Isso vai gerar, quando feito de uma maneira lúcida, essa desintoxicação emocional. De toda forma, você, seja quem for, a gente gera muita identificação emocional com as coisas que estão ao nosso redor. Eu posso olhar para, sei lá, a sua roupa e falar, puxa vida, essa roupa é melhor do que a minha. Essa noção de melhor ou pior, ela já é uma expressão de uma identificação, baseada numa relação de gosto ou de desgosto, que vai gerar em mim uma sensação psicológica de plenitude ou não. Então, se eu fico nesse ciclo vicioso de que quero estar preenchido emocionalmente, mas não estou conseguindo, eu vou gerar esse distanciamento daquilo que eu sinto ser o divino. Em verdade, independente das crenças, independente do aspecto religioso, estou colocando o aspecto espiritual em si, a única coisa que realmente nos preenche é essa ligação que nós temos com o que nós sentimos ser Deus. E isso não é na expressão de uma luz, de uma flor, de qualquer coisa que eu possa achar como divino. Isso são nas coisas simples, na troca de um carinho, numa gentileza, em conseguir perceber e valorizar o canto de um pássaro. Ou talvez não se estressar com o choro de uma criança e entender que é só uma criança. Então o divino está sempre ao nosso redor e é constante e de maneira inquebrantável. Ele nunca se ausenta. O problema é que a gente gera tanta identificação com as coisas
que estão ao nosso lado, em termos de gosto e de desgosto, que a gente acaba não escutando e não percebendo esse divino. Como é que a gente faz? Porque é difícil, né? Você tem facilidade, Carol, de manter a linha ou a calma diante de... Eu mantenho, mas eu sofro por dentro, né? Tipo, eu não expresso tanto. O que também é ruim. Aqui, então. Eu demoro pra chutar o balde. Como é que a gente faz isso? Nem pra chutar o balde, porque eu sou a explosão, né? Então eu grito, é aquela coisa. E é péssimo isso. Naquele momento ele te dá uma sensação de alívio, efetivamente, dá. Sim. Mas depois aquilo volta de novo. Quer dizer, como é que a gente faz para manter esse contato o tempo todo, ou pelo menos na maior parte do tempo possível? Não existe receita de bolo. O que eu posso dizer a você é que a melhor escola que a gente tem é a própria vida. Então, eu me expondo às experiências que o meu dia a dia me traz de uma maneira íntegra, isso já vai ser de grande valia. O problema é que muitas vezes, por várias questões sociais que a gente está inserido, a gente vai assumindo várias máscaras. Até aí tudo bem, não daria para você ser a mesma pessoa que você é com sua afilhada, com seus amigos, aqui e agora, né? Cada situação em que a gente está exige uma determinada postura. O problema não é a gente colocar as máscaras, o problema é que a gente esquece de tirá-las, né? Então, muitas vezes a gente começa a assumir posturas que a gente não tem condições internas de sustentar. Uma hora essa máscara vai cair. Então, quanto mais a gente conseguir ser íntegro no dia a dia, sem estresse, sem autoculpa, melhor. Quer dizer, é aquilo, né? Dentro da filosofia do que você traz pra gente, a gente é responsável por absolutamente tudo. Sim. Né? E aí precisa encontrar os meios de... Vou tentar colocar de uma forma mais simples. Você não gosta de carinho? Gosto. Todos gostamos de carinho. Todos nós gostamos ou gostaríamos de ser um pouco mais carinhoso. Esse gostar, esse querer, por enquanto, ele é só aqui, não é? Uhum. Vai chegar um momento que essa sensação de carinho ou de querer ser carinhoso não vai mais nos preencher apenas no campo das ideias, apenas na imaginação, no mundo interno. A gente vai ter uma espécie de comichão para tentar expressar isso no nosso dia a dia. A partir do momento que eu, mesmo que a conta-gotas, faço a expressão desse carinho, né, a busca por realizar esse carinho em cada momento do meu dia a dia, a partir do momento que isso ocorre, eu vou me preenchendo e eu vou ficando apto a perceber esse divino com mais frequência. O Buda dizia assim, de gota após gota, um jarro se preenche de água. De virtude em virtude, um homem se torna virtuoso. Né? Apesar de a gente, no contexto ocidental, ter muita pressa, né? Quer produzir, e sempre acha que está sendo ineficiente, sempre acha que está faltando, que podia ter dado mais, a gente tem que lembrar que nós somos eternos. Né? Existe um sábio indiano, né? Chamado Ramakrishna. Ele viveu no final do século XIX e ele dizia assim, você pode ter pressa para tudo, menos para Deus. Para Ele você tem que ser entregue e paciência. Então, cada momento que a gente tem, em que a gente tem a escolha e a oportunidade, né, de fazer essa escolha, de expressar um carinho, de expressar uma gentileza, a gente deve aproveitar. Isso que vai construir uma base para a experiência mais concreta e contínua daquilo que a gente sente ser o divino. Muito bom, tá uma delícia, né, cara? Eu tô adorando ouvir. A gente pode ficar ouvindo aí que falar assim o dia todo, não tem. A gente volta, a gente não tem o dia todo, mas a gente tem mais um bloco, a gente volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta e eu vou aqui passar para o Enki a pergunta do Cláudio de São Bernardo, que é: de que forma as doutrinas de Dalai Lama e do Mahatma Gandhi influenciam no budismo e no hindu? O Dalai Lama, ele é, digamos assim, a figura mais proeminente dentro do budismo tibetano. O budismo tibetano, ele pode-se dizer que ele também é baseado na mesma essência dos ensinamentos de Mahatma Gandhi, né? Que seria aquilo que a gente chama de ahimsa, ou a não violência. Ambos, através das suas
pregações estimularam e estimulam, no caso do Dalai Lama até hoje, essa expressão da não violência. Essa não violência ela vai além da não agressão física de algo a alguém ou apenas do respeito sobre o credo ou a crença de outras pessoas. Essa não violência ela é, em essência, o respeito ao seu atual estado. Tem certas coisas que nós temos condições de fazer e tem certas coisas que nós não temos condições de fazer. Dentro da nossa jornada espiritual, muitas vezes, até mesmo por uma questão de carinho e de intensidade da busca, a gente tende a fazer coisas que a gente ainda não tem condições de sustentar. E aí a gente acaba se frustrando, acaba se machucando, acaba, por tabela, machucando e frustrando quem está em volta também. Então, a essência dos ensinamentos da Ahimsa, a não violência, que é o ensinamento tanto do Dalai Lama quanto de Mahatma Gandhi, é essa: olhar a si mesmo e saber os seus limites. Nem mais, não fazer nem mais do que você pode, nem menos. É estar sempre no momento correto. Muito bem, muito obrigada. E obrigada, Cláudio, que mandou aqui a pergunta pra gente. E a gente vai agora direto com a Sueli Buriasco, que deixou uma mensagem aqui para vocês, aqui telenautas da TV ABCD. Olá você que esteve conosco durante todo este ano aqui na TV ABCD. Muito obrigada por sua audiência que tanto engrandece o nosso trabalho. Que haja muita luz na sua vida e que você consiga distribuí-la aos seus familiares, amigos, colegas e todas as pessoas que convivem com você. Cada virada de ano é uma data especial porque representa o recomeço, uma nova oportunidade de transformarmos os nossos dias em dias melhores para serem vividos. Que o Natal represente o fim de todas as incompreensões, que quebre todas as algemas das tristezas e que haja muita alegria para você e para o seu lar. E que em 2014 tenhamos muita disposição e fé para construir um ano muito bom para as nossas vidas. Estamos juntos e estaremos juntos em 2014, aqui na TV ABCD. Sueli, um beijo muito grande para você. Obrigada por ter feito companhia para a gente aqui durante todo esse ano, aqui no Compartilhe. E a gente volta em 2014 com muitas novidades, né, Carol? Porque a Carol também volta aqui no Compartilhe em 2014 falando sobre moda. E hoje o assunto é a moda para as festas de Ano Novo, né? De Réveillon, de virada de ano, que é importante. Você se preocupa com isso, hein? De a roupa, a cor da roupa, o que vai transmitir? Não digo que eu não me preocupo, mas o compartilhar do carinho também é muito importante. É mais importante, né? Essa aqui é a verdade. A gente gravou aqui na TV algumas dicas, vai passar ao longo da programação do mês de dezembro. A partir do dia 20, né? Já entram. Então vai ter dica de look pro Natal, o Réveillon em várias situações, se você vai pra praia, pro campo, pro clube, confraternização de final de ano da sua empresa, tem bastante dica legal. E hoje a gente vai falar sobre as cores, porque tem muita gente que acredita nisso, né? Cada cor passa uma sensação e gosta de começar o ano pedindo isso. Então a gente tem algumas imagens que mostram o look e o que aquela cor representa. Vamos ver aqui o que a Carol trouxe pra gente. O azul, por exemplo, que transmite tranquilidade, né? Então se você teve um ano assim meio turbulento, você pode começar o 2014 pedindo pra ser dar uma... exatamente, começar o ano mais tranquilo. Esse azul é super bonito, né? Lindo, né? Azul Bic, vai usar bastante. Vamos ver a próxima. O rosa, que pede amor. As pessoas acham que é o vermelho, mas não, o vermelho tem outro significado. Amor é o rosa. É o rosa. Quem quer um namorado em 2014, uma namorada, pode apostar no rosa. A outra é o laranja, que é energia. Laranja é bom, gostei do laranja. E é legal também, eu achei legal o significado, eu não sabia, eu descobri pesquisando, que se você tá se sentindo cansado, aquele peso nas costas, você quer energia, vitalidade pro ano que começa, aí você entra de laranja. Acho que até no dia a dia, né, tem gente que acredita muito nas cores, né, e eu já tive algumas experiências da cor, realmente me dá um astral diferente. Eu não sei a fundo, né? Mas eu já senti isso. Então é legal, de repente até no dia a dia, né? Tá meio desanimada, coloca um laranja. Eu tenho muito isso. Quando eu uso preto, pode ter certeza que eu tô com preguiça, que eu tô triste, alguma coisa assim. É engraçado. Vamos ver o verde. O verde, que é esperança.
né? Esperando que lindo, as coisas verde, melhorem. né? Exatamente. Você pode fazer uma roupa colorida, né? De repente. De com todas as multicor, cores, né? multicor, exatamente. Perde tudo de uma vez. E o outro, vamos ver. O amarelo, que aí é lindo, para né? pedir dinheiro e prosperidade. Tem bastante gente que gosta de colocar pelo menos uma pecinha. Bom, né? Uma pecinha uma amarela. calcinha Uma lingerie, amarela. às vezes, Mulherada fala, gosta de né? fazer isso. Então, o amarelo é para pedir dinheiro. E o outro? E o cinza ou prateado, que é inovação. Ah, legal. Inovar é sempre bom, né? Exatamente. Para começar o ano fazendo coisas novas. Ah, Acho isso que é tem bom. mais um que é o branco. Acho que tem sim. Tem mais um look? Não? Não tem? O branco É paz. É a paz, né? É. Que geralmente é o tradicional. É, né? o que as pessoas mais usam, exatamente. Costumam usar. Né? E é bonito, né? Assim, eu acho bonito quando as pessoas estão Eu todas acho bonito de branco, né? ver o visual, né? Todo mundo de branco numa festa, numa praia. É legal. Também, eu gosto. Que só espero que os desejos das pessoas se realizem, porque infelizmente cada ano que começa a gente não encontra tanta paz assim no mundo, A gente tem né? muita notícia ruim, né? E esse final de ano especialmente, assim, ontem caiu um prédio em aqui em São Guarulhos, Paulo, e aí, como é que é isso? Até isso dentro da filosofia indiana, de quem segue essa filosofia, como é que tenta se manter um pouco distante? Não digo distante, a gente precisa saber, mas tenta não se deixar levar por... A questão toda, seja na Índia ou aqui, é o quanto a gente se identifica com o sofrimento ou a dor do outro. Não que a gente tenha que ser frio, não que a gente não tenha que se envolver, mas a gente tem que saber aprender, na verdade, a manter o distanciamento da tendência emocional que aquilo repercute. E muitas vezes, não por maldade, mas por circunstância, uma notícia vinculada várias vezes acaba gerando a propagação de determinados padrões emocionais que, sem que a gente perceba, acaba criando uma atmosfera psíquica em que a gente pode se influenciar, acaba gerando uma espécie de bola de neve. Fica aquela tendência emocional, fica uma atmosfera, aquela né? atmosfera emocional, entre aspas, de dor, e a gente acaba se alimentando ou sendo influenciado por ela, e por conta disso, nosso estado emocional nutre essa atmosfera de novo. Então, assim, o fato ocorreu, é triste. O que a gente pode fazer? Mandar um carinho, desejar o melhor e bola pra frente. Não ficar... né, buscando as notícias, alimentando aquela tristeza. A gente está numa época do ano que, por conta da nossa tradição, mais e mais a questão do Natal está florando, né? A data Natal está florando. Mas o Natal é Jesus, né? E a mensagem que ele traz é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então a gente também poderia, por escolha, se ligar à mensagem. Valorizar, né, mais esse momento esse do momento. que... Não, que é gostoso se reunir, fazer aqueles pratos todos, se vestir, sim, mas não esquecendo de por que a gente está fazendo a tudo essência, isso, né? Exatamente, porque as pessoas esquecem. E infelizmente, assim, final de ano, seja aqui na Índia ou qualquer outro lugar, quando tem um rito de passagem, muitas pessoas ficam frustradas porque não conseguiram atingir os seus objetivos ao longo do ano. Como se fosse um final, né? Uma quebra. E acabam expressando um mal-estar por conta disso. Então é natural que essa época também seja um pouquinho permeada por melancolia, né? Mas a gente tem recurso para não se deixar levar por isso. Agora, Henk, você é instrutor de yoga e é proprietário do espaço Yoga Bhavani. Isso. Que é Yoga, Vida e Consciência, que é no bairro do Ipiranga. Exato. O que as pessoas encontram nesse espaço? Lá nós temos aulas regulares de Hatha Yoga, que seria a modalidade do yoga, onde você faz as posturas físicas. Não é a ginástica. Porque o que a gente tem nas academias não é a mesma coisa. Acaba, assim, utilizando o mesmo nome, Hatha Yoga. Existem vários tipos de yoga que utilizam o corpo. Power Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, Bikram Yoga, Iyengar. Mas o tradicional é chamado de Hatha Yoga, cujo propósito é, através de movimentos corporais, aprofundar a liberação das toxinas fisiológicas, e ao mesmo tempo massagear glândulas para que haja uma boa secreção hormonal, tudo isso no aspecto físico. E no aspecto mais sutil da prática, ordenar os fluxos da energia vital e liberar, vamos colocar assim, couraças emocionais. Existem alguns bloqueios emocionais que por N motivos a gente criou, e durante os movimentos isso vai sendo liberado,
claro, no seu devido momento, de uma forma tranquila, para que não haja sobressaltos para o praticante. Então, tem todo cuidado para quem está se expondo a esse tipo de prática. E além das aulas de Hatha Yoga, tenho grupos de estudo sobre a tradição espiritual indiana e eu ministro cursos de meditação, cursos sobre vários aspectos da tradição espiritual indiana. É difícil meditar para quem não... Eu nunca consegui, eu confesso. Mas também eu nunca tentei assim de maneira efetiva, mesmo ou com alguém, com uma orientação. Meditar não é difícil. O que que torna a coisa difícil é o conceito que foi passado sobre meditação, que é errado. Se associa muitas vezes meditar a parar de pensar. E meditação não é isso. Meditação efetivamente, segundo os princípios da tradição espiritual indiana, é entender os processos do pensamento. Entre aspas, entender por que eu penso. É exatamente o oposto, não é parar de pensar, é entender por que eu penso. Porque cada imagem, cada pensamento que surge na minha cabeça, ou na nossa cabeça, ela tem por trás um índice emocional. Tem uma carga emocional por trás, que pode ser uma carência, que pode ser uma raiva, que pode ser uma tristeza, pode ser qualquer outra coisa. O processo meditativo ele é feito para que a gente tenha consciência disso que motiva a turbulência que está na mente. Então, aos pouquinhos, vai ficar claro para a pessoa que pratica a meditação que meditação é o tempo inteiro. Na verdade, meditação é a retomada da lucidez que em algum momento a gente perdeu. E a gente consegue fazer, por exemplo, a meditação sozinho ou o ideal é que para começar a prática você tenha um instrutor mesmo, alguém que vai te orientar nesse momento? Olha, é possível fazer sozinho. Você pode utilizar, por exemplo, a respiração como ferramenta, que foi o que Buda utilizou como técnica meditativa. Ele simplesmente ficava quieto e dizia: inspirei. Mentalmente ele dizia, inspirei. E depois ele dizia, expirei. E ao observar os processos da sua respiração, o ar entrando, o ar saindo, percebendo que quando se inspira fica mais fresca a região da garganta, quando se expira fica mais aquecido. Quando ele começou a aprofundar o seu nível de atenção, os momentos emocionais que afloravam perante ele já não causavam mais turbulência. Então, aquelas imagens, as sensações que afloravam, podiam ser utilizadas como um pano de fundo para um estudo. Para observar, puxa, eu sou arrogante mesmo, puxa, eu sou chato, puxa, eu sou carinhoso, eu sou humilde, qualquer outra coisa. Não é só a afirmação das negatividades, mas também a percepção das nossas positividades. Então, a meditação ela não é algo passivo, é algo extremamente ativo, né? Então, é possível, desde que você tenha esse exercício de fazer a observação do que surge no seu conteúdo de maneira isenta. Muito bom. A gente está infelizmente acabando. Eu adorei, hein? Que eu já convido você para voltar já no começo de 2014 para a gente falar sobre esse assunto. É muito legal, né, Carol? E tem muita coisa sobre yoga mesmo que eu gostaria de saber. Enfim, com certeza os nossos telenautas. A gente tem até aqui, ó, a Zélia e a Manu dando os parabéns para você, gostando, mandando um beijo para Carol. E a Sueli também falando que a entrevista foi muito, que ela adorou e dando os parabéns para você. Obrigado. E quem quiser entrar em contato com você, ir até o seu espaço, conhecer, como é que pode fazer? Então, lá o endereço é Rua Monte Alverne, número 182, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Tá? Tem o meu site, www.yogabhavani, esse Bhavani é com BH. A gente está também passando aqui para yogabhavani.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço. Carol, muito obrigada. E a Carol, quem quiser entrar em contato com a Carol? contato@noarmariodacarol.com.br, pode ser pela fanpage do Facebook ou no site www.noarmariodacarol.com.br. E a Carol também, que é dona da Ana K Store, que é essa blusa aqui que eu tô usando, é de lá. E eu quero também, e a Ana K Store fica na Galeria das Flores, isso, né? Aqui na Rua João Pessoa. Final de ano, presente, roupas de Réveillon, de todas as cores, vocês vão encontrar lá. E obrigada também pro pessoal da Morana, do Shopping Metrópole, que é dos acessórios que eu tô usando. Um beijo para todos vocês e a gente se vê.